Esse ano de 2020 a gente experimentou uma situação inédita na nossa vida. E eu me refiro ao mundo inteiro. Uma pandemia de dimensões globais, abateu a nossa sociedade e a gente se viu muito vulnerável, muito frágil diante dessa situação. E muitas pessoas acabaram experimentando uma solidão muito grande, de isolamento social, distanciamento social. Tudo isso acabou gerando uma situação de muita dificuldade para muitas pessoas. E a respeito desse momento que a gente viveu, o Papa Francisco publicou um livro sobre algumas experiências de solidão na vida dele, que ele chama de As Situações de Covid. E esse, inclusive, é o título do livro, As Situações Covid e as Três Solidões da Minha Vida. Um livro escrito pelo Papa, junto com um jornalista chamado Austin Iverheight. Não sei se esse é o nome, deve ser. Se eu falei errado, Austin, por favor, perdão, se você ouvir esse podcast. E eu venho trazer, então, um trecho que foi publicado pelo Papa desse livro. Foi publicado no Vatican News, um trecho desse livro, o livro que vai ser lançado nesse mês de dezembro agora. E esse trecho eu leio agora. Na minha vida, tive 3 situações Covid: a doença, a Alemanha e Córdoba. Quando eu tinha 21 anos, contraí uma doença muito grave. Tive minha primeira experiência de limitação, dor e solidão. Mudaram minhas coordenadas. Durante meses eu não sabia quem eu era, se iria morrer ou viver. Mesmo os médicos não sabiam se eu conseguiria sobreviver. Lembro-me de ter um dia pedido à minha mãe, abraçando-a, para me dizer se eu ia morrer. Eu estava no 2º ano do seminário diocesano em Buenos Aires. Lembro-me da data. Era 13 de agosto de 1957. Fui levado ao hospital ao constatarem que eu não tinha o tipo de gripe que é tratada com aspirina. Inicialmente, tiraram 1,5 litro de água do meu pulmão. Depois lutei entre a vida e a morte. Em novembro, fiz uma cirurgia para remover o lobo superior direito do meu pulmão. Sei, por experiência própria, como se sentem os pacientes com coronavírus quando lutam para respirar em um respirador. Daqueles dias, recordo-me de 2 enfermeiras em particular. Uma era a enfermeira-chefe, uma irmã dominicana que tinha sido professora em Atenas antes de ser enviada a Buenos Aires. Soube mais tarde que depois que o médico saiu da sala ao terminar o primeiro exame, ela disse às enfermeiras para dobrar a dose do tratamento que ele havia prescrito, à base de penicilina e streptomicina, porque sua experiência lhe dizia que eu estava morrendo. A irmã Cornélia Caraglio salvou minha vida. Graças ao seu contato habitual com os doentes, ela sabia mais do que o médico o que os pacientes precisavam e teve a coragem de usar essa experiência. Outra enfermeira, Micaela, fez a mesma coisa quando eu sofria com fortes dores. Ela me dava secretamente doses extras de calmantes fora do horário previsto. Lutaram por mim até o fim, até eu melhorar. Ensinaram-me o que significa usar a ciência e o saber para ir além, para responder às necessidades específicas. Daquela experiência, aprendi outra coisa. Como é importante evitar consolos superficiais. As pessoas vinham me visitar e me diziam que eu ficaria bem, que nunca mais sentiria toda aquela dor. Palavras sem sentido e vazias, ditas com boas intenções, mas nunca chegaram ao meu coração. A pessoa que me tocou mais profundamente com seu silêncio foi uma das mulheres que marcaram minha vida, Irmã Maria Dolores Tortolo, minha professora quando criança, que me preparou para a minha primeira comunhão. Veio me ver, pegou minha mão, me deu um beijo
e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois me disse: "Você está imitando Jesus." Não precisava dizer mais nada. Sua presença, seu silêncio, me deram um profundo consolo. Depois dessa experiência, tomei a decisão de falar o mínimo possível quando visito pessoas doentes. Eu só lhe dou a mão. Poderia dizer o período alemão, em 1986. Foi a Covid do exílio. Foi um exílio voluntário, porque fui para estudar a língua e procurar material para concluir minha tese, mas me sentia como um peixe fora d'água. Costumava fazer caminhadas até o cemitério em Frankfurt, e de lá se podia ver os aviões decolando e pousando. Eu estava nostálgico por minha terra natal, para voltar. Lembro-me do dia em que a Argentina ganhou a Copa do Mundo. Eu não quis ver o jogo e soube que ganhamos só no dia seguinte, lendo o jornal. Na minha sala de aula de alemão, ninguém falou sobre isso, mas quando uma jovem japonesa escreveu "Viva a Argentina" no quadro negro, os outros riram. O professor entrou, disse para apagar e fechou o assunto. Era a solidão de uma vitória sozinho, porque não tinha ninguém para compartilhá-la. A solidão de não fazer parte de nada, o que faz de você um estranho. Leva para longe de seu lugar e coloca-o em um lugar que você não conhece. E nesse lugar você se dá conta que o que realmente importa é o lugar que você deixou. Às vezes, o desenraizamento pode ser uma cura ou uma transformação radical. Este foi meu terceiro Covid, quando fui enviado para Córdoba, de 1990 a 1992. A raiz deste período remonta ao meu modo de comandar, primeiro como provincial e depois como reitor. Eu certamente tinha feito algo de bom, mas às vezes eu era muito severo. Em Córdoba, eles me fizeram um favor e tinham razão. Passei 1 ano, 10 meses e 13 dias naquela residência jesuíta. Celebrava a missa, confessava e oferecia direção espiritual, mas nunca saía de casa, exceto quando ia aos correios. Foi uma espécie de quarentena, de isolamento, como aconteceu com muitos de nós nos últimos meses, e me fez bem. Isso me levou a amadurecer as ideias. Eu escrevia e rezava muito. Até então, eu tinha tido uma vida ordenada na companhia, baseada na minha experiência, primeiro como professor dos noviços e depois de governo a partir de 1973, quando fui nomeado provincial, até 86, quando terminei meu mandato como reitor. Tinha me acomodado com aquele modo de vida, mas um desenraizamento como aquele, que você é mandado para um lugar remoto e o colocam como professor substituto, abala tudo. Seus hábitos, seus reflexos comportamentais, suas linhas de referência cristalizadas ao longo do tempo, tudo isso se transformou, desapareceu e você deve aprender a viver novamente, a colocar sua existência novamente em ordem. Daquele período, hoje me impressionam 3 coisas. Primeiro, a capacidade de rezar que me foi doada. Em segundo lugar, as tentações que eu sentia. E terceiro, e isto é o mais estranho, que eu tinha lido na época, por acaso, os 37 volumes da História dos Papas, de Ludwig Pastor. Poderia ter escolhido um romance, algo mais interessante. Pensando onde estou agora, me pergunto por que Deus me inspirou a ler exatamente aquela obra naquele momento. Com aquela vacina, o Senhor me preparou. Uma vez que se conhece aquela história, não há muito que possa surpreendê-lo sobre o que acontece na Cúria Romana e na igreja de hoje. Me ajudou muito. A Covid de Córdoba foi uma verdadeira purificação. Deu-me mais tolerância, compreensão, capacidade de perdoar. Também me deixou com uma nova empatia para com os fracos e indefesos. E paciência, muita paciência. Ou seja, o dom de entender que para as coisas importantes precisa tempo, que a mudança é orgânica, que há limites e que devemos trabalhar dentro deles,
e ao mesmo tempo manter os olhos no horizonte, como fez Jesus. Aprendi a importância de ver o grande no pequeno e de ter cuidado com o pequeno nas coisas grandes. Foi um período de crescimento em muitos sentidos, como brotar novamente após uma poda minuciosa. Mas devo estar atento, porque quando você cai em certas falhas, certos pecados, e você mesmo corrige, o diabo, como diz Jesus, volta, vê a casa varrida e adornada, e vai chamar 7 outros espíritos piores do que ele. O fim daquele homem, disse Jesus, torna-se muito pior do que antes. É com isto que devo me preocupar agora, em minha tarefa de governar a Igreja, não cair nos mesmos defeitos de quando eu era superior religioso. Estes foram meus principais Covid pessoais. Aprendi que sofri muito, mas se você se deixar mudar, sairá melhor. Ao contrário, se você levantar barreiras, sairá pior.